Eu estava visitando minha mãe há algum tempo atrás e ela tinha muitos livros em suas estantes. Minha mãe não era religiosa e nem mesmo espiritual, mas eu encontrei o Novo Testamento lá, que havia sido deixado lá há muitos anos, quando minha mãe era casada. E esse livro ela ganhou de um testemunho de Jeová, porque meu pai sempre convidava as testemunhas de Jeová para nossa casa e depois as envolvia nas discussões. Ele tinha uma relação de amor e ódio com eles. Ele os respeitava enormemente, porque meu pai era alemão. Então ele os respeitava enormemente, porque havia as poucas pessoas na Alemanha que se recusaram na Segunda Guerra Mundial, que se recusaram a participar da guerra. Então eles eram pacifistas. E muitos foram levados para os campos de concentração. E morreram porque se recusaram a pegar em armas. E meu pai os respeitava muito por isso. Mas quando eles começavam a falar com ele, ele ficava bravo. Mas ele deve ter aceitado esse Novo Testamento. De qualquer forma, eu encontrei o Novo Testamento na estante de minha mãe e abri naquele momento. Claro, eu já tinha lido na escola, tive uma educação católica. Eu tinha lido na escola, mas depois li e disse: uau! Eu podia ver uma verdade mais profunda sendo expressa do que eu já tinha ouvido na igreja, no que Jesus estava dizendo. Eu imediatamente tive uma compreensão profunda do que ele estava falando. E percebi também que o Novo Testamento realmente é fragmentos, porque ninguém tem um ensinamento completo de Jesus. Porque as pessoas têm os fragmentos que eles lembraram e eventualmente escreveram. E eu acredito que não todos os fragmentos são realmente ditos por Jesus. Mas quando fazem, os que são realmente proferidos. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que certas coisas que li foram realmente ditas por alguém que estava profundamente alinhado com a consciência. Então eu vi a verdade, então que ela mentiu sobre isso. Então você se torna consciente de si mesmo, como aquele que está percebendo, mas não de si mesmo como a pessoa histórica. Porque se você estivesse analisando através da pessoa histórica, estaria rotulando as coisas mentalmente. Não, você se torna consciente de si mesmo, como a consciência subjacente, na qual a percepção acontece. A luz da consciência na qual a percepção acontece. Então você está ciente de duas dimensões. A dimensão da forma e a dimensão da consciência sem forma. O reino dos céus. A dimensão da amplidão. O vazio, a amplidão, a essência de toda a vida. E não é seu, não é de ninguém. É o único. E agora, se você está pensando, bem, como isso se encaixa com Deus? Você não mencionou Deus. Bem, isso é verdade. Não mencionei Deus porque o termo Deus tem sido muito mal interpretado. Ao longo dos milênios, não por todos, mas pela maioria. Você não pode, obviamente, você não pode entender Deus. É simplesmente absurdo fazer qualquer declaração, porque é totalmente, quero dizer, a linguagem consiste em apenas alguns sons. Apenas alguns sons que são produzidos pelas cordas vocais e pela pressão do ar. Então você tem as vogais A, E, I, O, U. Então você adiciona alguns sons de pressão de ar. Você espera entender o segredo do universo através da combinação de alguns vocábulos.
Quero dizer, você está pedindo a Deus para explicar Deus, mas vou continuar falando de qualquer maneira. Só podemos dar uma imagem quase poética ou uma analogia do que isso é. Deus é a fonte de toda a vida, a fonte transcendente de toda a vida. Não tem existência no espaço e no tempo. Não existe porque existir significa ser manifestado. Deus é a fonte de toda a vida. Isso talvez possamos dizer. Agora, poderíamos comparar isso, porque vivemos nesse universo percebido pelos sentidos, em nossa dimensão. Poderíamos comparar Deus ao princípio doador de vida, que todos nós compartilhamos, que é o Sol. E não é por acaso que muitas culturas antigas adoravam o Sol. Porque, obviamente, sem o Sol, toda a vida desapareceria imediatamente. O próprio calor em seu corpo e, em última análise, derivado do Sol, das calorias. Então, o Sol emana continuamente. Quase se poderia dizer, sim, ele tem uma vida útil, mas em relação à nossa vida útil, ele é eterno. Então, é uma analogia. O Sol emana continuamente, emana, e o que emana é que dá a vida.